Tiago Avelino. Ele é pesquisador da estrutura comportamental humana e espiritual por meio do desenvolvimento multidimensional das comunicações extrasensoriais. Doutor em ciências jurídicas e sociais, especialista em ciência das religiões, graduado em bacharelado de direito, formação em psicanálise em andamento, ativista canalizador de ferramentas estrelar, divino aterramento, hipnoterapeuta, formação em constelação estrutural e em florais de Lara e elixírias de cristal, formação em cartas terapêuticas, mestre em Reiki, Usui tibetano, educador espiritual, vice-presidente do Centro de Formação Espiritual Águas da Aruanda, voluntário da Casa Sossego da Vovó Teresa, escritor de 9 livros e palestrante. É apresentador do programa Calma Mente, Umbanda Água das Aruandas. O Estado é laico e nós não podemos ter nenhum tipo de constrangimento. Religião não é o foco. O foco é cultura. E a gente também vê religião como cultura, que é uma forma de aprimoramento do homem. O homem encontrar a sua razão social do desenvolvimento, né? O homem sozinho não é nada. Doutor Tiago Avelino. Nós não tivemos muito tempo de conversar. Eu só tenho limitações em não poder falar de marcas, entendeu? Porque a TV foi concebida numa concessão do TV Senado, então não permite. Tá, o resto... Vamos começar pelo começo. Como foi que o senhor se tornou um especialista em OVNI, objetos voadores não identificados? A história começa em 2008, ainda aqui em Aracaju. Eu tive um avistamento de primeiro grau. O avistamento de primeiro grau é quando você verifica uma luz um pouco mais distante, que parece uma estrela, mas que ela se movimenta de uma maneira estranha, digamos assim. E aí, a partir de então, eu comecei a pesquisar o que significava isso e fui aprofundando. E hoje eu faço parte de um grupo de estudos capitaneado pela doutora Gilda Moura, que é a referência do Brasil e de Portugal em ufologia. E aí, a cada 2 meses, a gente se encontra para justamente, junto com outras pessoas, fomentar a troca de experiências entre contatados e abduzidos, tanto de Sergipe, quanto de São Paulo, e quanto de várias partes do Brasil que estão acontecendo. E Sergipe eu falo porque esse movimento de ufologia aqui em Sergipe e Aracaju está crescendo cada vez mais. Então está sendo uma coisa bem interessante propor esses estudos aqui no estado. E toda a última quarta-feira do mês, lá no Águas de Aruanda, a gente faz a quarta-feira ufológica, que é justamente o encontro de todas as pessoas que têm interesse na temática, ou que já foram contatados, ou que acham que já tiveram uma experiência de abdução, que aí por meio da hipnose regressiva é que a gente verifica todas essas questões. A Águas de Aruanda é um centro espírita? Isso. De Umbanda, lá no bairro da Aruana, na Atalaia. Lá no Rubalo. No Rubalo. Então, ele reúne pessoas, alguns monges, para fazer observação. Sim. No caso do abduzido, são pessoas que já entraram em naves espaciais. Sim. Existem pessoas que já tenham entrado em naves espaciais em Sergipe? Sim. Aqui nós temos catalogados um caso de abdução física, porque a abdução ela pode acontecer física ou extrafísica. 90% das abduções é por meio de projeção astral, ou seja, quando o espírito se desloca do corpo e aí tem a experiência... Seria um teletransporte? Isso, seria um teletransporte. Então aqui em Sergipe a gente só tem um caso de isso comprovado, né? De abdução física. E recentemente, agora na segunda-feira, Quixadá, que é uma cidade aqui próxima da gente, no Ceará, no sul do Ceará, foi declarado como o polo de pesquisa de ufologia do planeta. Então, vários pesquisadores de todo o planeta fazem agora parte desse centro de estudos de ufologia. O Brasil está liderando o ranking. Liderando, porque os casos que estão acontecendo aqui no Brasil, no Paraná nós tivemos um agroglifo recentemente. Agroglifo é aquela marca que tem na plantação que ninguém sabe, que aparece de um dia para o outro, e aí ninguém sabe exatamente como foi que aquela geometria sagrada
veio aparecer ali. Então, possivelmente é por conta de um pouso de algum objeto voador não identificado, alguma nave, alguma interferência efetivamente ufológica. Então, a gente trabalha com dados científicos e associando também com a espiritualidade. Como existe a comunicação extrasensorial? Seria por telepatia? Sim, seria por telepatia, né? E que aí vem também pela projeção astral, que é a experiência fora do corpo. A gente tem relatos também de contatos e abduções que foram feitas por pessoas que estavam naquele estado de EQM, experiência quase morte. Então as pessoas elas narram perfeitamente o encontro com seres com uma personificação diferenciada, reptilianos, draconianos, enfim. Alguns seres já pesquisados e catalogados pela ufologia científica, e aí elas narram toda uma experiência de abdução, e quando elas retornam com a psique um pouco alterada diante da realidade. É tanto que essa cidade de Quixadá, que eu falei do Ceará, ela tem mais de 80% das pessoas que foram abduzidas, que é a maior parte da população, elas voltaram de maneira com a realidade um pouco... desequilíbrio psicossomático? Em desequilíbrio, isso. E aí é declarado como uma das cidades que tem mais pessoas supostamente loucas, mas na realidade não são loucas. São pessoas que tiveram contatos com um sistema de inteligência muito maior do que efetivamente o cérebro humano tem a capacidade de suportar, e aí existe todo esse desequilíbrio e precisa de todo um tratamento para evidenciar aí o que aconteceu e tratar o trauma por conta da abdução. Então são dados efetivamente comprovados. Essas pessoas poderiam ser diagnosticadas como doentes da alma? Sim. A espiritualidade ela entra em casamento com a ufologia justamente para a gente poder verificar o que exatamente está na doença da alma, ou seja, são registros traumáticos de memórias de outras vidas que são evidenciados por meio de um contato ufológico, porque depois de um contato as pessoas elas podem ter duas reações, ou ativar o propósito ativo da vida ali, ou entrar num senso de realidade deturpado. Então isso daí... Seria uma pessoa confusa. Confusa, isso, confusa. E aí é papel tanto da ufologia quanto atrelado à espiritualidade diferenciar casos que são espirituais, obsessivos, enfim, desequilíbrio espiritual, e casos que têm a interferência da ufologia, de seres de outras dimensões, de outros planetas. Porque mais ou menos de forma didática, para o público também poder entender, muitos centros espíritas eles têm recebido contatos com seres de outros planetas, no sentido de que o seu centro espírita tem o mentor, dirigente ali da casa, né? E aí o mentor começa a alterar um pouco o linguajar e o formato de como vai conduzindo ali os trabalhos. Ele adultera a doutrina puramente kardecista. Isso, e ele vai introduzindo algumas outras ferramentas, algumas outras diretrizes que não estavam no fluxo natural ali da casa. Então ali já houve alguma interferência. Foi corrompido. Isso. A doutrina se corrompe. Isso. E ali é evidenciado que algum tipo de manifestação de comunicação está acontecendo. E aí vai o quê? Da ufologia e espiritualidade identificar se é um caso de desvio por conta de um processo obsessivo ou por conta de um contato efetivo com o sistema ufológico, seres de outros planetas. Porque em muitos centros, Valadão, está acontecendo um processo de hospital espiritual diferenciado, ou seja, o processo de cura está sendo, você deita numa maca, numa cadeira, e por 1 minuto ou 2 minutos no máximo, por interferência ufológica desses contatos, aí já acontece todo um processado de uma reprogramação das suas células, do seu sistema Então vital. Você crê que a pessoa que recorre a um pronto-socorro espiritual, ela pode não ser abduzida, mas ela pode ser... beneficiada com uma medicina curativa do psique trazida por extraterrestres. Sim, existe sim. E existem várias ferramentas. O Divino Aterramento é uma ferramenta que foi recebida pelos seres de Orion,
que ele trabalha com as notas musicais. Então, por meio da vibração, e aí a gente vai para a teoria das cordas, que a mecânica quântica, ela comprova isso. Então, por meio da vibração das cordas vocais, por meio das notas musicais, existe um processo de cura ali das células e existem vários relatos também já catalogados. Existem também outras ferramentas já aplicadas aqui no nosso planeta que trazem também todos esses processos de tecnologias de outros planetas. No caso da regressão, pode haver um acidente de percurso da pessoa regredir e não voltar? Então, na regressão é importante, isso daí é fundamental, né, o que você falou, que a pessoa procure um profissional qualificado, porque existem muitas pessoas que fazem um curso de final de semana, não desqualificando efetivamente as pessoas que estão em busca de conhecimento. Quem está apto a fazer regressão? Quem está apto é o terapeuta que é formado em hipnose e tem a especialização em regressão. E mais ainda, para identificar processos de contatados e abduzidos, há necessidade de ter uma qualificação adicional, né? E a única pessoa aqui no Brasil que está qualificado para dar esse curso e, consequentemente, esse certificado de hipnose regressiva para contatados e abduzidos é a doutora Gilda Moura. Bom, Tiago, estou extremamente satisfeito. Eu ficaria conversando com você e teria perguntas aqui para passar a tarde toda. Tá? É um assunto pertinente, curioso. Tenho certeza que não estamos sozinhos. Eu acredito na espiritualidade. A espiritualidade se dá pela evolução do homem e a cura da alma. Isso você vai encontrar em qualquer religião. Muito obrigado, Deus abençoe.